Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Tiago aqui para mais uma aula. Hoje para nós tratarmos sobre geometria, mais especificamente sobre áreas. Vamos lá, vamos começar o nosso papo aqui. Minha gente, vamos falar sobre áreas de figuras planas e vamos iniciar definindo o que é área, tá bom? Vamos lá, o que vem a ser a área de uma figura? A área é toda a região interna de um polígono, ou de uma outra figura qualquer, no caso aqui o quadrado que é um polígono. Toda a região interna de uma figura geométrica, seja um polígono, seja um círculo, um setor circular, ou seja lá que forma tiver, toda a região interna é o que a gente chama de área, ou seja, a superfície delimitada pela a figura é o que a gente chama de área. Bem, uma coisa que é importante é o seguinte, nós temos o que nós chamamos de unidade de área. A unidade de área seria um quadradinho que tem 1 por 1 de unidade de área. Como assim unidade de área? Depende. Pode ser 1 por 1 metro, pode ser 1 por 1 centímetro, pode ser 1 por 1 decímetro, milímetro, tanto faz. O que é importante é que você tenha uma unidade, algo com que você vai medir essa área, beleza? Em seguida, eu vou procurar saber quantas vezes esta unidade cabe dentro da minha figura. Então, repare, eu vou pegar esta unidade de área aqui, tá? E vou ver quantas vezes ela cabe dentro do meu quadrado, ok? Então, vamos lá. Ela coube 1, 2, 3. Aqui já foram 3, né? 1, 2, 3. Só que eu vou ter, neste caso, 3 linhas dessa. Olha, uma aqui, olha agora, ó, 1, 2, 3. Só que eu tenho, dessas 3 aqui, eu tenho 3 linhas. Uma aqui, que eu já formei, outra embaixo e outra embaixo. Olha lá, viu? Então, eu tive aqui 3 por 3, né? O que eu acabei tendo aqui? Eu acabei tendo aqui 3 por 3. Ou poderia ser 3 vezes 3. Percebeu? Eu tive 3, 1, 2, 3, vezes 1, 2, 3. Ah, professor, é por isso então que quando a gente vai calcular a área de um quadrado, a gente multiplica o lado pelo lado? Exatamente por isso, tá bom? Porque eu vou ter exatamente esta quantidade que couber aqui, de unidade de áreas que couber aqui, e isso vai se replicar para baixo. A quantidade que eu achei em cima vai ser replicada para baixo. Logo, eu vou multiplicar uma dimensão ou um lado pelo outro. Beleza? Muito bem. Isso daqui é a ideia de área. Por isso que quando eu vou calcular a área de um quadrado, eu meço o lado desse quadrado. Como é um quadrado, tem todos os lados com a mesma medida, não é? Então, eu vou dizer que aqui é L de lado, né? E aqui também é L. Então, eu tenho aqui lado vezes lado. Logo, essa área aqui, a área do quadrado, vai ser exatamente lado vezes, vou usar o pontinho, tá? Para indicar a multiplicação, lado vezes lado, ok? Ou, até botando de maneira mais bonita, não é? Lado vezes lado, eu posso dizer que é lado ao quadrado, ok? E é desse jeito que nós vamos calcular a área do quadrado, tá bom? Multiplicando um lado pelo outro ou simplesmente elevando o lado ao quadrado. Poxa, professor, tranquilo, agora entendi porque a área é assim. Exatamente. Olha aqui agora, um exemplo. Se um quadrado tem lado 1,2 metros, então ele mede 1,2 por 1,2. Você sabe que a área do quadrado é só você fazer 1,2 vezes 1,2. Agora eu vou te ensinar a manha para você não fazer conta de desnecessária. Basta você lembrar que 12 vezes 12 é 144. Se você lembra disso, tá lindo.
Se você não lembra, deixa eu te dar uma dica aqui. 12 vezes 12. 12 não é a mesma coisa que 10 mais 2? Olha que dica que eu vou te dar agora para tu fazer cálculo mental, hein? Só que isso aqui, você faz na cabeça. 12 é a mesma coisa que 10 mais 2, tá? Então, repara no seguinte, você vai ter aqui 12 vezes 10 é 120, sim ou não? Sim, professor. Mas 12 vezes 2 é 24, certo? 120 com 24, quanto que dá? 144, prof. Isso, matou a charada. Então, 12 vezes 12 é 144, ok? Tá, professor, mas não é 12 vezes 12, é 1,2 vezes 1,2. Já te ensinei isso. Isso daqui tem uma casa depois da vírgula, 1,2 tem um número depois da vírgula, uma casa decimal. E aqui também, né? Claro, uma casa decimal. Uma casa decimal mais uma casa decimal são duas casas decimais. Então, você vai vir aqui e vai colocar duas casas decimais. Depois da vírgula, você vai colocar 1,44. E aí, lembra de uma coisa, você está multiplicando metro por metro. Então, você tem que sinalizar que isso aqui é metro quadrado, ok? Eu boto metro ao quadrado porque eu estou multiplicando metro por metro. Por mais que eu não faça conta com m aqui, tá? Mas eu coloco esse doisinho aqui em cima para indicar que eu multipliquei metro por metro. Então, eu encontrei uma metragem quadrada, que é o que a gente usa para medir uma superfície, tá bom? No caso aqui, a nossa unidade de área, vamos assim dizer, foi um quadradinho aqui, foi um pequeno quadradinho que media 1 por 1. Ah, tá, professor. Então, a nossa unidade de área aí foi um quadradinho que media 1 metro por 1 metro. Sacou? Isso aqui seria a nossa unidade de área, tá bom? Essa unidade cabe uma coisa inteira mais um quebradinho, mais ou menos 1,5 dentro desse quadrado. Beleza? Legal, né? Agora, vamos para um probleminha aqui bem tranquilo envolvendo a área do quadrado. Um casal Aqui foi erro lá na questão, gente. Um casal... não, tá certo. Um casal acaba de se mudar e precisa comprar cerâmicas em formato quadrado para o piso de sua casa nova. Sabendo que uma cerâmica possui lado medindo 20 centímetros, beleza, então uma cerâmica possui o lado medindo 20 centímetros, ok? Quantas cerâmicas serão necessárias para cobrir o piso de 5 metros quadrados? Minha gente, vou te dar uma dica aqui. Quando você tem isso aqui está em centímetro, então ele está dizendo o seguinte, você vai ter aqui um quadrado medindo 5 centímetros. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui um quadrado, cada lajota é um quadradinho, beleza? É um quadrado, isso aqui está mais para um retângulo, né? Deixa eu fazer um quadrado decente aqui. Então, cada lajota é um quadrado, beleza, que mede 20 centímetros, ok? Por 20 centímetros, ok? Ele quer cobrir 5 metros quadrados. Perceba, aqui está em centímetro e aqui está em metro quadrado. Temos um pequeno probleminha aqui. Qual é o nosso problema? Nosso problema é o seguinte, eu não posso misturar duas unidades diferentes. O que eu tenho que fazer, então? Ou eu tenho que passar 5 metros quadrados para centímetro quadrado, que é bem trabalhoso, ou eu posso, de uma vez, transformar 20 centímetros em metro, o que é bem mais fácil. Como? Para você passar centímetro para metro, vou te dar a dica. Lembra que em 1 metro, você tem 100 centímetros. Beleza, professor. Então,
Para você passar de centímetro para metro, basta você dividir por 100. Porque se eu dividir 100 por 100, não vai dar 1? Ó, se eu dividir 100 por 100, vai dar 1, não vai? Então é só eu pegar 20 centímetros aqui, olha só, pego 20 centímetros e divido para 100. Tá, professor, mas se tu fizer isso, vai dar muito trabalho fazer essa conta. Vai não. Pega o 20, imagina, se ele é 20 inteiro, a vírgula está na frente dele, porque é 20 centímetros inteiros. Então, a vírgula está aqui. O que você vai ter que fazer? Para dividir por 100, é só você voltar com a vírgula para trás 2 casas. O 100 não tem 2 zeros? Tem, professor. Então, tu volta 2 casas para trás. Olha que moleza. Poxa, professor, sério mesmo que é essa moleza? É, pega a vírgula que está aqui, volta ela para trás 2 casas. Olha só o que eu vou fazer. Eu volto uma, ó, tá aqui. Eu volto uma, 2. Mas não tem número, já te ensinei. Coloco 0, certo? Ah, então, 20 centímetros é a mesma coisa que 0,20 metros. Ou eu posso colocar 0,2, professor? Pode, não precisa desse zero aqui. Você pode dizer que 0,20 é a mesma coisa que 0,2. Poxa, professor, que beleza! 0,2 e aqui 0,2. Ah, prof, beleza, metros. Vamos calcular a área de uma lajota? Beleza, então vamos lá. A área dessa lajotinha aqui seria, como é um quadrado, multiplica 0,2, já vou trabalhar com ele em metro, tá? Vezes 0,2 também em metro. 0,2 vezes 0,2, olha a manha, olha a manha. 2 vezes 2, 4. Uma casa decimal, uma casa decimal. Ah, prof, saquei. Uma casa decimal, 2 casas decimais. Tá, mas aqui só tem um número, acrescento zeros. Uma casa, 2 casas, bota vírgula, acrescenta mais um zero. Uma casa decimal mais uma casa decimal, 2 casas decimais. Que lindo, professor! 0,04 metros quadrados. Beleza. Estou te ensinando até a magia da coisa, porque matemática não é só fazer conta, meu filho. Fazer conta tem que ser o de menos para você. Você tem que entender o que você está fazendo. Pronto, acabou-se, matou a charada. 0,04 metros quadrados. Cada lajota, então, mede 0,04 metros quadrados. Agora, a gente quer saber o seguinte: quantas lajotas dessa cabem em 5 metros quadrados? Opa, quando eu quero saber quantas vezes uma coisa cabe dentro de outra, que operação é essa? Divisão. Acabou. Quando eu quero saber quantas vezes uma coisa cabe dentro de outra, eu divido. A maior, no caso, pela menor, fica a dica. Então, eu vou fazer o seguinte: basta eu pegar 5 metros e dividir pela área da lajota. Basta eu pegar a área que eu quero colocar essas lajotas, dividir pela área de cada lajota, que eu sei que é 0,04, e eu vou ter a minha resposta. Vou colocar isso aqui na forma de fração. Pode? Pode. Fração indica divisão, não esquece. Beleza. Por quê? Porque fica mais tranquilo para a gente fazer aqui, ó. Pronto. O que você faz agora? Professor, como é que eu vou dividir 5 para 0,04? Já ensinei aqui um montão de vezes. 5 é a mesma coisa que 5,00. Vou colocar 2 casas decimais no 5. Como? 0,00. Aqui embaixo é 0,04. Por que eu botei o 00? Para ter 2 casas decimais em cima, 2 casas decimais embaixo. 2 casas aqui, 2 casas aqui. Agora que a quantidade de casas decimais é igual, eu posso riscar a vírgula
fora. Então, eu vou fazer 500 dividido por 004. 004 é 4. Ah, então é só fazer 500 dividido para 4? É, 500 dividido para 4. Dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes. Então, 500 divide para 2, 250. Divide para 2 de novo, 125. E acabou. Meu Deus, que questãozinha linda. 125, letra B. De bom, professor. Que excelente. Peguei a manha. Beleza? Muito bem. Vamos agora para a área do retângulo. Minha gente, o retângulo é a mesma ideia. O que ocorre? No retângulo, a única diferença dele para o quadrado é que no quadrado você tem os 4 ângulos internos são retos, ou seja, são ângulos que medem 90 graus, beleza? Ó, isso faz o quadrado ser um quadrado. Os 4 ângulos internos dele medem 90 graus e os lados dele são iguais. No retângulo, você vai ter os 4 ângulos internos. Vão ser ângulos retos, ok? Bonitinho, tranquilo. Contudo, os lados dele, os lados do meu retângulo, não são iguais, todos iguais. Eu tenho lados paralelos congruentes, ou seja, o lado de cima paralelo com o lado de baixo, eles têm a mesma medida. O lado da minha esquerda é paralelo ao lado da minha direita. Eles são paralelos, eles têm a mesma medida, ok? Isso se os 4 ângulos forem retos. Mas ele não tem os 4 lados iguais, igual ao quadrado. Mas o raciocínio dele é o mesmo. Se eu pegar uma unidade de área e colocar em cima, eu vou ter quantas linhas, não é, forem a minha medida. Então, eu vou pegar a quantidade de unidades de área que eu tive em cima, certo? Eu vou multiplicar para baixo, então eu vou fazer lado vezes lado. Só que aqui você não chama de lado. Aqui, a parte maior ou a parte menor, não é? A parte onde que o teu retângulo se apoia, você chama de base. E a outra parte, que dá a altura dele, você chama de altura. A base eu vou chamar de B e a altura eu vou chamar de A. A área do retângulo é a base, que é o lado onde o meu retângulo se apoia, vezes a altura deste retângulo. Ah, prontinho. Então, é a base vezes a altura. Ao invés de ser lado vezes lado, como ele não tem todos os lados iguais, eu não falo lado vezes lado. Eu falo base vezes a altura. Alguns vulgarmente dizem lado maior vezes lado menor. Mas é mais elegante você falar base vezes altura. Tá bom? Beleza. Prontinho. Então, por exemplo, se eu tenho um retângulo aqui de 20 por 10, a área desse retângulo vai ser 20 metros vezes 10 metros. 20 vezes 10, moleza, né? 2 vezes 1 é 2. Repete o zero que sobrou aqui. Repete o zero que sobrou aqui. 200 metro vezes metro. Metro quadrado. Estava tudo em metro mesmo, então era só multiplicar. Lindinho, fala a verdade. Tranquilinho. Ah, professor, isso aí é fácil. Mas é sempre bom você revisar, tá? Olha agora para essa questão aqui. Uma das unidades de medida de área é o hectare, que é uma das unidades de medidas agrárias. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Ok? Vamos colocar isso aqui. É igual a 10.000 metros quadrados. A área de um sítio retangular com 2 km de comprimento por 500 metros,
por 500 metros, então ele tem 2 quilômetros, ó, por 500 metros de largura, medida em hectares, corresponde a, ele quer saber em hectares. O nosso caso é que nós temos o nosso retângulo aqui. Olha só. Nós temos o nosso retângulo aqui. Este retângulo, ele está medido em quilômetro e metro. Olha só. Ele tem aqui 2 quilômetros. Olha só. Ele tem aqui 2 quilômetros por 500 metros. Temos um problema. O que, professor? Qual é o nosso problema? O nosso problema é, nós temos unidades diferentes. Não se trabalha com unidade diferente. Eu não posso multiplicar quilômetro por metro. Vai dar zebra? Vai dar ruim? Tá, o que eu faço então, professor? O que eu te ensinei em cima. Você vai transformar uma das duas, ou quilômetro para metro ou metro para quilômetro. Qual que eu transformo? Simples. O hectare, ele te deu em metro quadrado. Ah, como ele me deu em metro quadrado, professor, então é mais jogo para mim trabalhar com metro. Exatamente. Porque se você passar esse cara para quilômetro, depois tu vai ter que passar de quilômetro para metro. Tu vai fazer um monte de conta à toa. Pegou a manha? Então, eu vou pegar 2 quilômetros para metro. Moleza, muito fácil. Hoje em dia, então, que é mais fácil ainda. Que hoje, todo mundo se acostumou já, principalmente com as redes sociais, a lembrar do seguinte. O que é 2K em rede social? Ah, professor, 2.000. Todo mundo fala, ah, fulano tem 2K, 3K, não é? O K já traz a ideia de 1.000. Então, 2K, não é difícil você lembrar que 2K é 2.000. Ah, sim. 2.000 o quê? Metro. Pronto, acabou. Ou seja, 2 quilômetros é a mesma coisa que 2.000 metros. Que lindo, professor. Pronto. Vamos lá agora. Vamos calcular esta área. Então, essa área aqui, a área desse retângulo aqui, vai ser 2.000 vezes 500. Tudo em metro, né? 2.000 metros. Se quiser, bota o metro aqui. Se não botar também, não há problema, tá? Principalmente numa prova de múltipla escolha, né? Você não tem perigo você não botar o metro aqui. Pronto. Isso aqui vai dar igual 2.000 vezes 500. Olha a manha. Você vai fazer 2 vezes 5, vai dar 10. Agora, repete esses 3 zeros e esses 2 zeros. 1, 2, 3. Agora, eu vou repetir esses 2 aqui. 1, 2. Ah, 1 milhão. Ah, é 1 milhão. Exatamente isso. 1 milhão deu a resposta. Professor, pelo amor de Deus, 1 milhão de metros quadrados. Ok? Muito bem. A área de um sítio retangular, tal de largura, medindo em hectares, corresponde a... Ou seja, isso daqui em hectares corresponde a quanto? Vou te ensinar um segredinho. Hectares, metros quadrados. 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Beleza? Ok, está falado para a gente no problema. Então, quantos hectares serão 1 milhão de metros quadrados? Ah, tá, professor. Macete. Pode fazer regra de 3 que vai dar certo, mas tem um macetinho. Que é o seguinte, 10 vezes quanto dá 1 milhão? 10.000 vezes quanto dá 1 milhão? Se você sacar isso aqui, tu ganha tempo. Bem, 10 para 1 milhão, aqui tem 4 zeros, aqui tem 6. Então, multiplicou por 100. Então, aqui também basta você multiplicar esse cara por 100. Vai dar 100. Tá? Nesse caso aqui, isso daqui vai ser igual, exatamente igual a 100 hectares. Mas, professor, eu não ia sacar isso, eu não ia saber, e aí eu ia perder a questão? Não ia ter jeito para mim? Ia. Você ia fazer o seguinte, multiplicar cruzado. Pronto, multiplica cruzado,
É 10.000 vezes x. Ah, tá, professor, aquela regrinha de 3. Isso, eu te falei que ia ser útil. 10.000 vezes x igual a 1 milhão. 1 milhão. Eita! Já te ensinei que posso cortar o zero de um lado, se eu puder cortar do outro. Ou se você quiser, divide os dois lados aqui por 10.000, né? Poderia também. Ó, aí o 10.000 cancelou com 10.000. Divido o lado de cá por 10.000 também. Aí corta um zero em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo. Quantas vezes eu puder cortar em cima, eu corto embaixo. Agora, não dá mais, né? Tem mais como. Eu até falei ali 100, né? Mas não. 10.000 para... Peraí, acho que eu botei um zero a mais aqui em cima. Não, eu que botei 1 milhão. Eu botei um zero a mais aqui, gente. Peraí. É 10.000. Eu botei aqui... aqui que eu botei o zero a mais. Peraí. Aqui embaixo que eu botei o zero a mais. Ali tá direitinho, 10.000. Aí aqui eu não sei porque eu coloquei um 100.000 aqui. É 10.000. 3 zeros embaixo, 3 zeros em cima, mais um zero em cima e um zero embaixo. Então, aqui não corta. Aqui continua zero. Beleza. Final das contas, deu 100 mesmo. Ok? Acabou. Então, isso daqui é igual a 100 hectares. Alternativa letra B. B de novo. B de bom. Acertei. Acabou. Beleza? Uma observação é difícil de aparecer, tá? Nas provas da vida aí, mas vá lá que apareça. A área do paralelogramo. Aí o aluno vê isso daqui e fala, essa eu não sei fazer. Sabe? Você acabou de aprender. Por quê? Porque olha só, você tem um paralelogramo aqui. O paralelogramo, qual é a diferença dele? É que ele tem lados paralelos congruentes, então esse lado mede o mesmo que esse, e este lado mede o mesmo que este, ok? Mas, apesar de ter lados paralelos congruentes, os ângulos internos dele, os ângulos aqui de dentro dele, não medem 90 graus, igual é no retângulo. Ah, professor, então ele é uma espécie de retângulo virado, assim? Ele é um retângulo aqui virado? Deixa eu olhar para a câmera para ver se é isso mesmo. Ele é um retângulo virado, assim? Seria essa mais ou menos a ideia. Tá? Ele é um retângulo onde os lados não são retos. Os lados dele, exatamente, não são retos, não tem ângulo reto. O ângulo é inclinado, beleza? Melhor, faz com que o lado fique inclinado. Beleza. Então tá, mas e aí? E aí que eu consigo transformar isso aqui em um retângulo? Fácil. Olha aqui, estou com um paralelogramo aqui, beleza? Olha o que eu vou fazer. Imagine que eu recortasse essa parte aqui dele, pegasse uma tesoura, recortasse aqui, beleza? Vou fazer exatamente isso. Vou pegar essa parte e vou recortar. Olha o que vai acontecer. Ela vai caber aqui, olha, perfeitamente. Caramba, professor, certinho, isso. Olha aqui, habilidade 0 aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui, que aí eu consigo ganhar precisão. Pronto, aí sim, agora ficou preciso. Olha ali, o que eu tenho aqui agora? Um retângulo. Ah, professor, mas aquele lado dele ali bagunçou. Bagunçou porque eu não puxei para cá. É só pegar esse lado aqui, ó, e olha ali. Ah, prof, ele coube certinho, professor. Exatamente, a base passou para cá, ó. Tá vendo? O tamanho da base dele não mudou, até porque esse lado que estava aqui é igual aqui em cima, né? Que também é B. Aqui é B e aqui em cima, ó, também é B. Então, de qualquer maneira, lados paralelos são congruentes. Em geometria, congruente quer dizer o quê? Tem a mesma medida, tá bom? Então, de qualquer maneira, eu formo um retângulo. Ah, então, a área desse camarada aí, a área do paralelogramo, é base vezes altura também, professor? Poxa, eu não sabia. Pois é, tu ia errar de bobeira essa questão. Imagina,
Tu ia errar uma questão fácil se cair um negócio desse aqui. Você erra uma questão só por falta de conhecimento. Isso não pode acontecer. Nosso curso aqui é completo. Então, ó, base vezes a altura é também a área do paralelogramo. Ah, beleza, prof. Então, esse paralelogramo aqui está em decímetro, tá? dm é decímetro. Então, nós vamos fazer área do paralelogramo vai ser igual a 12 decímetros vezes 5 decímetros. 12 vezes 5 vai dar quanto? Ah, professor, vai dar 60 decímetros quadrados. Pronto, você deixa a resposta. A menos que alguém peça para você dar a resposta em centímetro ou em metro, você deixa quieto. Só lembrando, 1 decímetro, se precisasse passar para centímetro, ele é 10 centímetros. Ok? Só de observação aqui. OBS. Acabou, gente. Pô, professor, que tranquilidade, prof. Eu te falei que ia ser... O negócio aqui é fazer um curso para você completo. Curso de matemática básica aqui é completo, tá bom? Completão para você arrasar nas provas da vida aí, tá bom? Ó, a ideia é essa. Muito bem. Então, eu poderia fazer isso aqui em centímetros, se eu quisesse. Era só eu passar decímetro para 120 centímetros. 5 decímetros seria 50 centímetros, multiplicaria e teria a resposta em centímetro. Sacou? Não tenta passar centímetro para metro ou vice-versa no momento em que você está fazendo as contas. Melhor, depois que você achou a área, porque dá um trabalhinho. É mais fácil você fazer, você mudar de centímetro para metro, ou metro para centímetro, decímetro para centímetro, seja como for. É mais fácil mudar antes de calcular a área, não depois, tá bom? Fica a dica aí. Agora, uma das mais legais para mim, a área do triângulo. Essa aqui alguns bugam. Como é que eu calculo, prof, a área de um triângulo? Muito simples. É só você sacar que o triângulo é a metade de um retângulo. Ou, se eu quisesse pegar um losango também, perdão, losango não, um paralelogramo também, eu poderia achar também aqui, olha, se eu dividir ele no meio, eu vou ter 2 triângulos, não vou? Se eu traço o que a gente chama de diagonal, ó, de uma extremidade até a outra, certo? Pego de uma extremidade a outra aqui, pego os vértices opostos, tá? De uma ponta a outra. Eu tenho o que a gente chama de diagonal. Beleza. Essa diagonal, minha gente, divide o meu paralelogramo em dois triângulos. Tá vendo? Como o meu retângulo é um caso de paralelogramo, que, na verdade, o retângulo é um paralelogramo. Só que ele é um paralelogramo onde os ângulos são retos. Só isso, tá? Ele não deixa de ser um paralelogramo. E o quadrado não deixa de ser um retângulo, com 4 lados iguais, certo? Beleza. Então, repara bem aqui o que você vai ter. Você vai ter, se você olhar bem, eu traço uma linha aqui, olha só, aqui, e eu vou dividir este retângulo em 2 triângulos, ok? Vou destacar um triângulo desse daqui. Eu vou pegar um triângulo desse, vou pegar um triângulo desse daqui e vou destacar ele, tá bom? Ó, não é isso que eu queria, não. Espera aí. Aí, vou pegar tudo aqui. Vou pegar esse camarada, vou trazer para cá. Ok? Beleza. Agora eu vou apagar isso daqui. Vou tirar essa parte aqui fora. Olha só. Ah, professor, saquei. Aham.
Saquei, professor. Então, agora aí, eu vou ter isso daí. Olha só. Ah, o que que sobrou para mim aqui? Olha o que que sobrou para mim. Ah, um triângulo, exatamente. Se aqui é altura, aqui também é altura, não é? Se lá é altura, aqui, olha, também é a altura. Então, aqui também é altura. Ah, entendi. Só que é a metade. Isso. Então, basta eu calcular a área do retângulo e dividir ao meio. Exatamente. Então, a área do triângulo é metade da área do retângulo. A gente deduziu isso. A área do triângulo é a área do retângulo, ou a área do paralelogramo, poderia ser também, dividido por 2. Beleza, prof. E aí? Então, a área do triângulo é área do retângulo, base vezes altura. E o meu triângulo também vai ter base e altura, né? Então, vai ficar base vezes altura, só que dividido por 2, porque o triângulo é metade do retângulo. Poxa, professor, que show, professor. Isso, eu sei, ficou bacana pra caramba. Agora eu tenho certeza que deu para você entender legal o que o professor está fazendo aqui, né? Agora deu, não deu? Espero que sim. Espero que agora você esteja já dominando aí áreas de figuras planas. Ok, então essa área aqui para mim tá, olha, matado. Isso aqui para mim ficou sacramentado. Muito bem, professor. Show de bola. E agora? Agora a gente calcula a área de qualquer triângulo, tá? Olha só, uma praça tem a forma de um triângulo retângulo. Opa, é um triângulo retângulo, professor. Isso daí nós vimos lá em Pitágoras, hein? A gente falou muito do triângulo retângulo lá em Pitágoras, lembra? Então, você tem um triângulo retângulo, tá? Com dois lados de mesma medida e o maior lado medindo 100 metros. Espera aí, se ele tem dois lados com a mesma medida, ele é retângulo, e o maior lado mede 100 metros, eu já falei isso. No triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa. Ele diz que a hipotenusa mede 100 metros. Ah, tá. Então, cateto e cateto... cateto, professor, mede, são os valores que são iguais. Então, ele tem catetos iguais. Ele é um triângulo isósceles, lembra? Ele tem catetos iguais, porque, dois lados de mesma medida. E o maior lado, que é a minha hipotenusa, mede 100. Então, os dois lados com a mesma medida são os catetos. E aí? E aí que eu vou dizer que esse cateto mede x e esse mede x, já que eu não sei que medida é essa. A área dessa praça em metros quadrados é igual a... Alguns bugariam aqui, eu tenho certeza. Esse aqui é o tipo da questão que muita gente erra por falta de conhecimento. Porque olha aqui, se eu for calcular a área desse triângulo, o que eu vou fazer? Base vezes altura e vou dividir para 2, beleza? Show, professor. Então, tá bom. Então, vamos lá. Base, x, vezes altura, x, e divide por 2. Beleza. Não tem muito o que fazer, né? X vezes x é x ao quadrado, sobre 2. Ih, professor, tem muito o que fazer aí, não. Você vai ver agora. Quando eu olho para isso aqui, o que eu penso? Espera aí, eu sei Pitágoras, por isso que eu ensinei Pitágoras primeiro. Aplico o teorema de Pitágoras. Olha só, na mesma questão está cobrando área e teorema de Pitágoras. Típica questão de concurso. Está cobrando dois conteúdos ao mesmo tempo. Então, olha agora. Isso aqui vai dar... Vamos aplicar Pitágoras aqui. O quadrado da hipotenusa
é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza. 100 elevado a 2 é 100 vezes 100, ok? 100 vezes 100. 100 vezes 100, olha, 1 vezes 1 é 1, e repete esses dois zeros, e agora repete esses dois zeros. Ah, vai dar 10.000. Isso, vamos botar aqui direto, vamos. Não é? 100 vezes 100 dá 10.000. Coloca, repete 1, e como eu tenho 100 vezes 100, eu vou ter 4 zeros, repete os 4 zeros. Igual a x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Agora, vamos ao que eu ensinei. Vou pegar os dois lados aqui e vou dividir por 2. Pega esse lado, divide para 2. Pega esse lado, divide para 2. 2 divide para 2, cancela. 10.000 divide para 2, 5.000, professor. Isso, que lindo! 5.000 é igual a x ao quadrado, ou x ao quadrado é igual a 5.000. Tanto faz o lado aqui, isso não faz diferença. Poxa, professor, legal! Eu descobri o que aqui? Eu descobri que o x ao quadrado é 5.000. Ah, eu vou tirar a raiz quadrada, então x é a raiz quadrada de 5.000. Aí eu vou calcular essa raiz quadrada igual um maluco. Para quê? Tu não quer perder tempo em concurso, para com isso. Olha com atenção, presta atenção no que você está fazendo, que você vai ter menos trabalho. Olha aqui, olha. Se x ao quadrado é 5.000, eu já tenho esse valor aqui. Tenho, x ao quadrado é 5.000. Então, aonde está o x ao quadrado? Olha aqui, eu vou trocar pelo 5.000. E agora eu vou dividir x ao quadrado dividido para 2. X ao quadrado é 5.000, divido para 2. 2.500. Estava tudo em metro. Esse 100 estava em metro e a área ele quer em metros quadrados. Então, está tudo em casa. Metro, metro, metro. Metros quadrados. 2.500 metros quadrados. Lindo, professor. Alternativa letra A de acertei. Questão bonita, fala a verdade. Eu sempre falo com os alunos, matemática não é fazer conta. Para com essa história. Matemática é raciocínio, é pensar. E olha aqui, era só você sacar. Poxa, eu preciso do x ao quadrado, eu já achei o x ao quadrado aqui. Olha, se eu já achei o x ao quadrado aqui, para que eu vou tirar a raiz quadrada de 5.000? Para com isso, não precisa. Certo? Beleza. Vamos lá agora. Na Semana da Matemática, um grande mosaico constituído por 100 placas quadradas foi instalado na entrada principal do local do evento Matemática e Ciência. Tá. Com os 100 quadrados dispostos em 10 filas, é o que está aqui, tá, gente? Tem 100 quadradinhos aqui dentro. Você tem 10 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas. Tá bom. Em 10 filas horizontais, em cada eixo mosaico tal. Serão dispostos em 10 filas horizontais, com 10 em cada. Este mosaico ilustra uma forma simétrica cinza, parte escura, e branca, parte clara, utilizando-se somente de polígonos quadrangulares e triangulares, quadradinhos e triângulozinhos. É isso. Neste caso, determine o percentual. Olha a porcentagem aparecendo aí, a porcentagem. Então, essa questão vai cobrar área e vai cobrar porcentagem. O percentual da área cinza em mosaico em relação aos 100 quadrados ainda botou 100.
Tá fácil, que tem 100 quadrados. Então, vamos lá. Ele quer saber esse percentual. Lembra que aqui dentro, se você quiser, você conte, tem 100 quadradinhos, porque tem 10 em cada linha, e eu tenho 10 linhas com 10 quadradinhos em cada. 10 vezes 10, 100. Qual é a manha aqui? É o seguinte, olha para isso daqui. Isso daqui forma uma figura que a gente chama de losango. Ó, professor, tu não ensinou a calcular a área do tal losango. Eu vou te explicar o porquê. Tá vendo essa figura aqui que eu marquei? Ela se chama losango. Tá. Por que eu não te ensinei a calcular a área dele? Porque se você olhar com atenção, dentro do losango, você tem 4 triângulos. Olha aqui. Olha se não. Tem um triângulo aqui e tem outros 3 idênticos a ele. Então, você tem 4 triângulos aqui dentro. Vamos calcular a área de um triângulo desse. Esses quadradinhos aqui é o que eu falei lá em cima, tal da unidade de área. Tá vendo? Aqui não tem metro, não tem nada. É unidade de área. O que é uma unidade de área aqui? Um quadradinho desse. Um quadradinho desse daqui, olha. Um quadradinho desse daqui. Cada quadradinho desse daqui é uma unidade de área. Beleza? Então, nós vamos trabalhar só com o número de unidades. Vamos dizer, então, que cada lado do meu quadradinho seja uma unidade de linha. Então, ó, ou uma unidade linear. Eu tenho uma aqui, olha só, uma unidade para cá e 2 para cima. Sim ou não? É, professor. Então, a área desse triângulo aqui seria base 1 vezes altura 2. Ok? Dividido por 2. Base vezes altura divide para 2. 1 vezes 2 é 2. 2 divide para 2 dá 1. Ah, então cada triângulozinho mede uma unidade de área. Ok? Mede um quadradinho de unidade de área. Tá, professor. E aí? Ok. Lindo. Quantos eu vou ter aqui, então? 1, 2, 3, 4. Ok? Então, dentro de cada losango desse daqui, eu vou ter 1 vezes 4, 4 unidades de área. Se cada triângulo forma uma unidade de área, 4 triângulos são 4 unidades de área. Ah, beleza, professor. Tá legal. Então, cada losango aqui cabe dentro dele 4 quadradinhos, sacou? Dentro de cada losango desse aqui cabe 4 quadradinhos. Então, beleza. Esse aqui cabe 4, nesse cabe 4, 4, 4. 4 com 4 com 4 com 4, 16. Tá. Agora, repara no seguinte. Se esses do canto aqui, se eu pegar esse e juntar com esse, eu não formo mais um losango? Forma, professor. Esses 2 aqui forma mais um. Ah, mesma coisa aqui, não é? Se eu pegar esses 2 aqui, eu formo mais um. Se eu pegar esses 2 aqui, eu formo mais um. E se eu pegar esses 2 aqui, eu formo mais um losango. Beleza? Em cada losango, eu tenho 4 unidades de área. Então, eu tenho 4, formei mais um losango. Eu tenho mais 4, formei mais um losango. Eu vou ter 4, aqui também, um losango, que dá 4 unidades de área. Beleza? Lindo, professor. Mais um losango dá 4 unidades de área. Ok, professor, beleza. Então, agora é só somar tudo. 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16. 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16.
16 mais 16, 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16. 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16. 16 com 16, 32. 32 unidades de área. Ah, ok. Muito bem. Então, eu tenho 32 quadradinhos de um total de quantos quadradinhos? 100, né? Lembra que no começo nós falamos? Você tem um total de 100 quadradinhos. Então, ele disse o percentual da área cinza, que é a área formada pelos losangos e pelos triângulos aqui em volta. Essa é a área cinza. Da área cinza, o percentual da área cinza deste mosaico em relação à área dos 100 quadradinhos, ainda falou no final de novo, em relação a 100 quadradinhos. Então, eu formo 32 quadradinhos, 32 unidades de área, em relação a 100 unidades de área, que é o que forma a figura toda. Então, 32 sobre 100, em porcentagem, é 32 por 100, 32%, que é a letra C. Poxa, professor, brincadeira, hein? Questão fácil, tranquilinha. É uma questão que você tem que usar muito mais a criatividade, beleza? Do que fazer conta do outro mundo. É usar a criatividade, é pensar, tá bom? Ok, então tá resolvido. Mais uma já foi para a conta. Uma observação. Vamos falar da área do triângulo. Minha gente, do triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele que tem os três lados com a mesma medida. Então, eu tenho um triângulo em que os três lados desse triângulo têm a mesma medida. Tá bom? Como é que eu calculo essa área? Gente, eu poderia demonstrar essa fórmula aqui. Eu até posso fazer isso para vocês em um outro momento, faço até um vídeo separado para isso. Nossa única questão aqui é o tempo. A aula vai ficar muito extensa se eu for demonstrar isso daqui, tá bom? Então, eu vou só te dar a dica, caso você precise disso aqui numa prova. Para você calcular a área de um triângulo equilátero, você simplesmente pega o lado, já que ele vai ter três lados iguais, então eu chamo de lado, lado, lado. Você vai pegar a medida deste lado, do lado deste triângulo, e você vai pegar essa medida, elevar ao quadrado, dividir por 4 e repetir a raiz de 3. Então, por exemplo, se ele tem 4, 4 e 4, a área desse triângulo equilátero aqui seria 4 ao quadrado, lado 4, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora, vamos lá. 4 ao quadrado dá 16, não dá? 16 dividido para 4 dá 4 mesmo, professor. Isso. Então, você vai dizer que essa área aqui é igual a 4 ao quadrado, 16, dividido para 4, 4. E a raiz de 3? Só repete. 4 raiz de 3. Pronto, calculei a área do triângulo equilátero. Pronto, tá bom? É assim, uma das poucas fórmulas que eu acho melhor você decorar. Uma das poucas, tá? Porque dá muito trabalho. Você pode resolver isso aqui usando Pitágoras, sem fórmula. Mas dá tanto trabalho que compensa você memorizar a fórmula. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Uma das poucas fórmulas que eu recomendo você saber de cabeça. Tá bom? Beleza. Depois até eu faço um vídeo demonstrando ela para vocês, o porquê que é assim. Tem um porquê disso aqui, tá? Só não vou fazer por questão de tempo. Beleza. Última aqui, uma das últimas agora. A área do trapézio. Minha gente, a área do trapézio, para você calcular a área de um trapézio, você vai fazer o seguinte, eu vou deduzir a fórmula com você. Como que a gente calcula, professor, a área de um trapézio? Qual é a diferença do trapézio para o retângulo?
ou para o paralelogramo, ou para o quadrado, é que naqueles casos, os lados paralelos têm a mesma medida. Nesse caso, não. Repara, o lado de cima é paralelo com o lado de baixo e eles não têm a mesma medida. Outra coisa, os ângulos internos não são congruentes. Esse ângulo não é congruente a esse. Ângulos opostos não são necessariamente congruentes, como no caso do retângulo, como no caso do paralelogramo, onde se você pegar um ângulo aqui e outro ângulo aqui, eles têm a mesma medida. Isso não acontece no trapézio, tá? Então, fica essa figura aqui com um lado maior e um lado menor. A gente chama o lado maior aqui, onde ele se apoia, de base maior. O lado menor, a gente chama de base menor. E os outros dois lados inclinados aqui, a gente vai ter uma altura. Essa altura você não mede ela assim, tá? A altura você mede sempre fazendo 90 graus com a base. Você nunca mede uma altura assim. Você, quando vai medir a altura de uma pessoa ou de algum prédio ou alguma coisa, você imagina 90 graus com a base, tá bom? Beleza. Então, a altura que está aqui é a mesma que está aqui, tá? Essa altura não muda em nenhum local da minha figura. Posso medir a altura por aqui, por aqui, por aqui, por aqui ou até por aqui, tá bom? Contanto que eu saiba essa distância de cima até embaixo aqui, ó, tá bom? Muito bem. Feito isso, vamos deduzir a fórmula juntos. Fiz um trapézio aqui embaixo e olha que legal. Vou fazer o seguinte. Vou pegar este trapézio, vou copiar ele e vou girar ele. Vou girar. Pronto. Peguei o meu trapézio, girei e agora eu vou encaixar um com o outro. Ah, beleza, professor. Tá, e aí? Aí eu formei um... Ah, você formou um paralelogramo. Isso. Só lembra de uma coisa, vou só fazer o ajuste aqui. Aqui é a base maior e aqui é a base menor, beleza? Vamos deduzir fórmula. Aqui é uma fórmula rápida para a gente deduzir. Repara numa coisa, esse paralelogramo que eu fiz aqui, ele vai ter uma base, a base dele vai ser essa distância que pega daqui até aqui, beleza? Ó, ele vai ser essa distância que pega de lá até aqui, ok? Essa distância mede o quê? Bzão mais Bzinho, concorda comigo? Ó, Bzão mais Bzinho. É essa distância aqui mais essa distância aqui. Bzão mais Bzinho. É a distância do B mais a distância do Bzinho. Bzão mais Bzinho é a base do meu paralelogramo. E a altura dele não mudou. A altura do meu paralelogramo é exatamente a mesma altura do trapézio. Não mudou. Ok? Então, tá bom. Se eu calcular a área do paralelogramo, o que eu vou ter aqui? Se eu calcular a área desse paralelogramo que eu formei aqui, eu vou ter base vezes a altura. A base é Bzão mais Bzinho, vezes a altura, que é o A. Ah, ok. Isso aí é a área do paralelogramo. Só que a área que eu quero não é a área do paralelogramo grandão que eu fiz aqui. A área que eu quero é a área do trapézio. Poxa, professor, eu quero a área do trapézio. Por que está calculando a área do paralelogramo? Vou te mostrar agora. A área do trapézio é essa área aqui, olha. Beleza? Esta área aqui. Eu te pergunto, esta área que aqui está, ela não é metade da área do paralelogramo que eu formei? É, porque eu dupliquei ele, certo? Eu peguei 2 trapézios para poder formar ele, então um trapézio é metade de 2 trapézios, tá certo? Essa área azul é a metade da área do paralelogramo, já que para formar um paralelogramo aqui eu precisei de 2 trapézios. Então, essa área aqui é metade da área do meu paralelogramo. Bem,
Então, eu vou pegar a área do paralelogramo e vou dividir por 2. Beleza, então vamos lá. Vou pegar a área do paralelogramo, que está aqui, e vou dividir essa área por 2. Ok. Qual é a área do paralelogramo mesmo? Base maior mais base menor vezes a altura, professor. Isso. Então, tá bom. Base maior mais base menor vezes a altura. Eis aqui a área do meu paralelogramo, professor. Isso. E daí, professor? E daí que eu já cheguei na fórmula que eu te prometi. Nós agora temos uma maneira de calcular a área do trapézio. É só pegar a base maior, somar com a base menor, multiplicar pela altura e, em seguida, dividir tudo por 2. Poxa, professor, que bololô. Não, não é nada. Vou te mostrar agora que é bem de boa. Deixa eu só ver se eu consigo fazer um retângulo. Eita, tá difícil fazer um retângulo maneiro aqui, gente. Espera aí, deixa eu partir para a ignorância. Pronto, quero ver agora se não sai retângulo. Agora sai. Resolvido. Aí, tá feito, minha gente? Tá feito. Poxa, professor, só isso mesmo. Só isso. Eis aí a área do trapézio. Então, vamos para uma questão, tá bom? Vamos lá, então. Olha aqui. Paula, então, está calculado aqui a área do meu trapézio, tá bom? Muito bem. Vamos à primeira pergunta aqui. Primeira questão. Olha só. Paula é decoradora de ambiente e foi à casa de uma cliente tirar as medidas de um cômodo para fazer um projeto. A cliente perguntou qual era a área do cômodo. De acordo com as medidas apresentadas na figura acima, Paula deve responder à cliente que o cômodo tem quanto? Bem, é um trapézio. Inclusive, é o que a gente chama de trapézio retângulo, porque ele tem um ângulo reto aqui, ó. Tá vendo? E ele vai ter um ângulo reto aqui também. Então, ele é um trapézio retângulo, inclusive. Isso muda alguma coisa na fórmula? Nada, tá bom? Então, vamos lá. Para calcular a área desse trapézio aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer área do trapézio vai ser igual a base maior, 4,2, mais base menor, 3,7, vezes altura, 2,6. Tudo isso dividido por 2. Ok, professor. Toda essa encrenca aí dividida por 2. Muito bem, bem. Então, vamos lá. Isso aqui tudo dividido por 2. Tá bom. 4,2 com 3,7, isso aqui vai dar 2 com 7 dá 9, 4 com 3 dá 7, 7,9. Ok? Vezes, vou te dar a dica. Pega esse camarada aqui, esse 2,6 aqui, e divide ele por 2 de uma vez. Mais fácil. 2,6 dividido para 2 é 1,3. Ah, então eu vou pegar 7,9 e vou multiplicar por 1,3. Isso. Beleza. Pronto. Tá tudo em metro aqui, ó. Não teve nem que passar ninguém para centímetro. Que lindinho, professor. Que maravilha. Agora é só multiplicar essa brincadeira aí e ver quanto vai dar. Vamos lá. 7,913, ignora a vírgula por enquanto, beleza? 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 7 vai dar 21, com 2, 23. 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 7 é 7. Soma isso. Isso aqui vai dar 7. 7. 3 com 9 dá 12, vai 1. 1 mais 2, 3, com mais 7, 10. Beleza. Preciso realmente ficar preocupado com vírgula aqui? Não, né? Pelo amor de Deus, 10,27, letra A. Mas, lembra, né?
uma casa decimal, mais uma casa decimal, duas casas decimais. 10,27 metros quadrados. Acabou, gente. Fim de papo. É só você saber calcular a área do trapézio, tá bom? Questão 2. Duas maneiras de você fazer essa questão. Vamos lá. Arthur deseja medir a área de seu terreno. Para isso, ele fez um esboço com as medidas que encontrou, como demonstrado na figura abaixo. Está aqui. Tudo em metro, ó, lindinho. Desse modo, após a realização dos devidos cálculos, o valor da área encontrado por Arthur foi de... Isso daqui, gente, é o que a gente chama de decomposição de figuras. Essa ideia diz o seguinte: se você pegar uma figura geométrica e partir ela, digamos que eu cortasse essa figura aqui, repartir ela em outras figuras, calcular as áreas separadamente e depois somar tudo, você vai encontrar a área dessa figura. Então, o que eu faço? Eu reparto, calculo cada área separada e depois eu somo. Beleza? Essas áreas. Você pode cortar aqui, e se você cortar aqui, você vai ter um triângulo e um retângulo, calcula a área do triângulo, calcula a área do retângulo e pau, acabou. Só que eu vou fazer de outro jeito, vou fazer do jeito mais difícil. Corta por aqui, ó. Vou cortar aqui. Por quê? Porque se eu cortar aqui, eu vou ter um quadrado aqui, ó, perdão, quadrado não, retângulo aqui, e eu vou ter um trapézio aqui, eu quero calcular a área do trapézio só para você ver. Depois você tenta fazer cortando aqui, ó, o triângulo, ver se vai dar certo. Vai dar, eu sei que vai. Mas olha só para você exercitar. Então aqui, repara bem, se aqui mede 6, quanto que mede aqui? 6, né? Essa distância aqui, olha, esta distância que está aqui é a mesma distância que está aqui. É 6. Ok? Muito bem, professor. 6. Tá. Base maior, base menor e a altura? A altura não tem, professor. Tem. Se essa distância aqui, ó, mede 8, pensa comigo. Se essa distância aqui mede 8, essa daqui de baixo também mede 8. É, professor, mede. Então, essa distância aqui toda mede 12. Correto? Certo. Essa aqui toda mede 12. Se isso tudo mede 12 e eu já tenho 8, para completar 12, quanto falta? 4, professor. Então, essa distância aqui mede 4, meu querido aluno, minha querida aluna. Isso aqui mede 4. Ah, entendi. Então, olha o trapézio que você tem ali. Você tem a área do teu trapézio aqui, a área do trapézio, sendo o seguinte. A área do teu trapézio aqui vai ser igual a base maior, 9, mais base menor, 6, vezes a altura, 4. Tudo isso dividido por 2. Agora é só fazer conta, né? Olha, já vou te ensinar a manha. Pega o 4, divide para 2. Dá para dividir, divide. 9 mais 4 mais 6 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. Pronto. Poxa, professor, que rápido. É, aqui é 30. Então, eu já sei que essa área aqui mede 30. Beleza? Pô, lindo, professor. Lindo, lindo, lindo. Beleza, entendi. Então, essa área aqui toda mede 30, que eu chamei aqui de área 2, mede 30. Ok, isso aqui mede 30. Lindinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área do retângulo aqui.
Ah, para, professor, isso é ridículo. A área desse retângulo aí, pelo amor de Deus, não precisa nem fazer conta, né? Não, né? 6, a altura é 6 e o comprimento é 8. 6 vezes 8, 48. Tá tudo em metro, tá, gente? Por isso que eu não estou preocupando aqui. No final, eu boto o metro. Então, a área total que a gente quer saber vai ser igual a 30 mais 48, que vai dar igual a 78. E agora eu boto, como está tudo em metro, metros quadrados. Poxa, professor, que beleza! Que tranquilo, prof. Pronto. E aí, alternativa letra D. Bonita a questão, fala a verdade. Só você pensar. Ah, mas e se eu cortasse por aqui? Tu ia calcular a área de com o mesmo raciocínio, você ia calcular a área de um triângulo. O que ia acontecer é que o teu retângulo ia ficar maior. No final das contas, a área ia dar a mesma coisa. Quem quiser depois, brinca aí. Tenta brincar lá e fazer a área para tu ver. Tá bom? Então, aqui, letra D. 78. Lindo, professor. Lindo, 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 lindo. Ok, para a gente fechar, não costuma cair muito, mas eu vou comentar com vocês, tá? Comprimento e área do círculo. Eu vou aproveitar e falar de comprimento, que em perímetro eu não falei do comprimento do círculo. Lembra de uma coisa? O círculo é aquela figura geométrica aonde a distância do seu centro, a sua extremidade é sempre a mesma. Então, se eu pegar do centro a extremidade, essa distância é sempre a mesma e essa distância eu chamo ela de raio. A medida dessa distância é a medida do raio. Pegando do centro à extremidade, eu tenho um raio e essa distância é sempre a mesma, independente de para qual lado eu vou. Posso pegar para cá, posso pegar para cá, não importa. Essa distância é sempre a mesma, é sempre a medida do raio. Tá, e o que é o diâmetro, professor? O diâmetro é a medida que pega de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Então, eu vou pegar de uma extremidade até a outra extremidade, passando pelo centro. Essa medida aqui é o que eu chamo de diâmetro. Tá bom? Note que o diâmetro é do centro até aqui é raio e do centro até a outra extremidade também é raio. Então, perceba que o diâmetro, na verdade, ele é igual a 2 vezes o raio. Beleza? Não vou deduzir fórmula uma vez, essa aula já está muito longa. Eu não vou deduzir fórmula exatamente por uma questão de tempo, mas depois a gente vai ter uma aula mais detalhada só sobre circunferência. Eu vou detalhar, vou demonstrar a área do círculo, demonstro por que o comprimento vai ser 2 vezes o raio vezes o π. Isso tudo depois. Eu explico o que é o π. Aqui é só um repeteco rápido, tá? Então, olha só. O comprimento da circunferência é dado por 2 vezes a medida do raio, ou o diâmetro, né? Seria a mesma coisa, vezes o π. Esse π é aquele número que vai ser dito para você. Tem questão que admite o π como sendo 3, tem questão que coloca o π igual a 3,1, no máximo que eles vão colocar é o π igual a 3,14. Mas em muitos concursos eles colocam o π valendo 3, tá? Para facilitar a conta, tá bom? Mas pode botar 3,14, memoriza o 3,14, que está de bom tamanho. E a área é r ao quadrado vezes o π. Eu brinco que é um francês, é o πr quadrado. Pierre, francês, né? É o francês πr quadrado, tá bom?
Eu não gosto, gente, de dar assim só a fórmula, mas dada a questão de tempo, eu vou te ensinar só a fórmula aqui, porque não é uma aula sobre circunferência, é uma revisão sobre áreas, tá bom? Muito bem. Então, para calcular o comprimento, eu faço isso. Para calcular a área, eu faço isso. Tá bom? Muito bem. Eu faço para o comprimento 2 vezes o raio vezes π, e para a área é o raio ao quadrado vezes π. Então, por exemplo, aqui, só para a gente fechar, determine o comprimento e a área do círculo cujo raio é igual a 10 centímetros. Isso, está certo. Então, olha só, estou dizendo o seguinte, o raio aqui mede 10 centímetros. Então, a distância do centro à extremidade mede 10 centímetros. Eu quero saber qual é a área e o comprimento desse círculo. O que é o comprimento? O comprimento é a linha preta. Ó, esse contorno aqui, o perímetro do círculo, tá bom? Esse comprimento vai ser igual a... Esse comprimento vai ser igual a 2 vezes o raio, que é 10, vezes o π. 2 vezes 10 é 20, vezes π. Pode parar por aqui. Se você quisesse calcular o valor exato, se ele te falar que o π é 3, tu multiplica o 20 por 3. Se ele falar que o π é 3,14, multiplica 20 vezes 3,14. E assim vai, tá bom? Mas, a princípio, em muitos casos, eles mandam parar por aqui mesmo, tá bom? E a área seria r ao quadrado vezes o π. Como r é 10, 10 ao quadrado vezes o π. Ah, professor, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 100 vezes o π. E acabou. Ah, prof. Tranquilo, então, só isso, só isso. Não precisa fazer confusão, não precisa se angustiar, se desesperar. É só isso daqui, tá bom? E aí, de novo, quer calcular quanto que é essa área? Você pega o 100 e multiplica por 3, ou se ele falar que é 3,14, pega o 100 e multiplica por 3,14. Pronto, no máximo tu vai ter que fazer isso, tá bom? Acabou, minha gente, é isso, tá bom? Vou até te mostrar aqui, ó, rapidinho. Vamos botar que fosse 3,14, 20 vezes 3,14. Olha, isso aqui daria ou comprimento igual, deixa eu melhorar isso aqui, para fechar, vai. Fechar essa aulinha com chave de ouro. Ou comprimento igual 20 vezes 3,14. O que daria 2 vezes 3,14, 6,28. Como eu tenho esse zero, 20 é 2 vezes 10, não é? Então, eu vou multiplicar por 10. É só eu pegar a vírgula, multiplicar por 10 é pegar a vírgula e andar para frente uma casa. Pronto. Está em centímetro, centímetro quadrado. Ah, professor. Que lindinho, professor. Bonito, né? Acabou. E a área? A área seria 100 vezes, vamos botar 3,14. Se fosse vezes 3, daria 300, né? Fácil. Vamos dizer que seja 3,14. Para multiplicar 100 vezes 3,14, lembra? Multiplicar por 100 é andar com a vírgula para frente. 1, 2 casas. Então, a vírgula vai parar aqui, 314. Ah, professor, a vírgula está aqui, pula para frente 1, 2 casas, 314. Opa, aqui eu botei centímetro quadrado, gente, desculpa. Centímetro linear, porque é perímetro, é comprimento, é medida linear. Aqui que é centímetro quadrado, porque aqui é a área. Beleza. Agora sim. Acabou-se. Viu? Tranquilinho. Agora, a gente volta depois para dar continuidade aí aos nossos assuntos. Espero que até aqui tenha ficado claro. Se não,
é só me chamar lá no suporte. Beleza? Estamos juntos, vamos juntos, batalhando rumo ao seu sucesso. Vamos nessa!